No programa Saúde e Você Estética, saiba tudo sobre saúde, prevenção, estética e bem-estar. Uma iniciativa oferecida por AGR Medical, Excelência em Saúde, e Transduson, cuidando da saúde da mulher. Programa Saúde e Você Estética, sua fonte de informação e cuidado. Bom dia, bem-vindo ao Saúde e Você Estética, aqui na tela da Band. No programa de hoje nós vamos falar sobre toxina botulínica, a ciência e a tecnologia revolucionando o mundo da estética. Doutora Marília Capelli vai falar sobre intercorrências, aplicações, indicações, um tema importante, você não pode perder. Roda que o Saúde e Você está no ar. E agora eu converso com a doutora Marília Capelli. Ela é especialista em harmonização orofacial, um tema que todo mundo ama. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Seja bem-vinda ao Saúde Você Estética e para falar sobre um tema que todo mundo adora, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer infinito estar aqui falando do tema que eu mais amo. O prazer é todo nosso, porque aqui no Saúde Você todo mundo ama falar de estética. Mas hoje nós vamos falar sobre a toxina botulínica, que é revolucionário no mundo da estética, né? Fala um pouquinho pra gente, você que ministra cursos, que tem bastante experiência e técnicas diferenciadas desse meio. A toxina botulínica, ela veio, né, para revolucionar mesmo os tratamentos estéticos, terapêuticos. Ela é utilizada em cerca de 800 funções do corpo humano. As pessoas estão mais cautelosas quando se fala em procedimentos estéticos e devem ficar mesmo, né, doutora? Devem escolher bem os seus profissionais, ter indicações para fazer determinados tratamentos. Agora, a toxina botulínica, ela é preventiva. Muita gente já começa desde cedo. A partir de que idade, normalmente, as pessoas começam a fazer toxina botulínica? A toxina botulínica preventiva, ela pode ser feita a partir dos 18 anos. A terapêutica, ela pode ser utilizada a partir dos 2 anos de idade. Bom, quando a gente fala no mundo da estética, homens e mulheres aderem a essa técnica de uso de toxina botulínica. Tem diferenças de aplicações no homem e na mulher? Tem diferenças de aplicações. Você pode afeminar um olhar, por exemplo, arqueando uma sobrancelha, ou masculinizar o olhar, deixando a sobrancelha mais plana. Então, os homens, a gente não pode deixar uma sobrancelha com movimentação. Aí são técnicas diferentes para rosto feminino e masculino. Para afeminar e masculinizar. Você consegue afeminar um rosto diminuindo função de masseter, né? A musculatura, ela fica com hipertrofia, ela fica com o rosto mais quadrado. Então, você pode diminuir, né, um pouquinho só a força da musculatura. Tempo realmente que dura uma toxina botulínica? O tempo médio de durabilidade é de 3 a 4 meses. Existem pessoas que são pessoas que nós chamamos de cinética, que não movimentam muito o rosto para falar. Então, nessa durabilidade, o tempo clínico parece ser um pouco mais prolongado, porque ela fica com o rosto mais em repouso. Existem pacientes hipercinéticos que eles movimentam mais o rosto. Isso faz com que o efeito acabe durando menos, né? Academias, alguns suplementos, existem medicações que podem diminuir a ação da toxina. Até medicações? Medicações. E reações de imunização. Então, é uma proteína estranha para o nosso corpo. Quando você tem contato com a toxina pela primeira vez, o seu corpo pode desenvolver anticorpos. Isso faz com que aplicações futuras tenham um menor resultado. Eu já ouvi dizer de pessoas que diminuiu o efeito da toxina em 30 dias. Também pode acontecer? Pode acontecer, ela é dose dependente. Então, se você coloca uma dose muito pequena, né, para um grupo muscular muito ativo, ela pode ter uma ação diminuída. E pessoas que fazem academia, né, usam algum tipo de suplemento potencializador de força muscular. Quando a gente fala em pessoas que fazem academia, por exemplo, quando a toxina, ela tem o efeito de relaxar o músculo, né? E aí a pessoa que faz muito exercício, ela acaba trabalhando mais esse músculo. Existem tipos de toxinas diferentes para, por exemplo, um atleta? Então, falam que existe a toxina botulínica para esporte, mas isso não é verdade, tá? Você pode colocar uma dose um pouquinho maior se você percebe que aquela musculatura é um pouquinho mais forte, para você fazer essa modulação. Né, na verdade, é o mesmo tipo de produto, só que a diluição, vamos dizer assim, a quantidade a dose mesmo, você pode colocar. Então, quanto mais dose coloca, mais tempo dura, por exemplo, para um atleta. Sim, uma maior eficiência, né? Então ela tem uma paralisação maior e ela tem uma ação mais prolongada. Só que existe um limite, não adianta você querer colocar assim, o triplo da dose, você vai ter um relaxamento excessivo. Entendi. Né? E não vai ter uma durabilidade tão maior. Agora, quando a gente fala de toxina,
Hoje as pessoas buscam fazer lift facial com toxina, as pessoas fazem um terço de face e aquele famoso Nefertiti, que inclusive foi muito falado nos últimos tempos. Fala um pouquinho pra gente sobre essas aplicações que hoje podem ser feitas. O efeito lifting, ele pode ser feito da seguinte forma. Nós temos músculos que elevam a face e músculos depressores. Então, quando você faz o tratamento daquela musculatura depressora, você potencializa os músculos elevadores, né? E o efeito Nefertiti é justamente isso. Você trabalha o terço inferior, fazendo com que aquela musculatura ativa, né, não potencialize a ação da gravidade. Agora, a gente viu que esse efeito Nefertiti foi muito falado depois que a Yasmin Brunet, ela esteve num reality show e ela comentou, né, teve aí vários veículos de mídias sociais falando que a Yasmin faz essa toxina de efeito Nefertiti, mas é uma técnica antiga, né? É uma técnica antiga e também não serve para todo mundo. As pessoas, você tem que individualizar o tratamento do seu paciente. Tem pacientes que não têm essa musculatura ativa. A nossa cabeça, ela é fixa pela união, né, das forças musculares, é um equilíbrio de força muscular. Se você faz um tratamento excessivo no grupo muscular anterior, você sobrecarrega o posterior. Então você tem que fazer a individualização do seu tratamento, não serve para todo mundo, incluindo o bruxismo. Toxina botulínica não faz tratamento de bruxismo, ela pode ser um coadjuvante. Se você reduz demais a força de mastigação do seu paciente, você pode causar um problema gástrico e intestinal. Porque se você tirar a força de mastigação dele, ele vai engolir os alimentos inteiros. A gente vai falar mais sobre toxina botulínica, eu quero falar sobre as intercorrências e até a medicação quando é usada para fins terapêuticos. Mas antes eu vou para aquele rápido intervalo e já volto. Ser dentista é mais do que cuidar dos dentes, é promover saúde. Construa uma carreira de sucesso. A FACOP oferece pós-graduação, mini-residências e cursos de atualizações com professores, mestres e doutores. Seja um profissional de sucesso, faça parte da FACOP. Conheça uma linha desenvolvida com o objetivo de elevar o padrão de cuidado com a pele com um foco em resultado. HA Nano, hidratação da pele. HA Firme Cocktail. Tratamentos de flacidez, HB Complex, tratamento e gerenciamento de melasma e hipercromias da pele, H Biorevitalizing, hidratação e reposição de água, H Antiox, gerenciamento e recuperação do envelhecimento, AGR Medical, excelência em saúde. Estamos de volta com Saúde Você Estética, falando sobre aplicações de toxina botulínica. E agora eu quero falar algo muito importante para vocês. Toda pessoa que se submete a um procedimento estético, ela também corre o risco de intercorrências. E eu converso com a doutora Marília Capelli, que é especialista em harmonização orofacial, para falar sobre as intercorrências na toxina botulínica. Acontecem, né, doutora? Acontece em relação à dose e em relação a pontos de aplicação. Então, próximo aos olhos, você pode ter intercorrências de estrabismo, de pitose palpebral. Que é aquele olho que desce, é o olho né? que desce, a pálpebra que cai. Então, o profissional, ele tem que estar muito preparado, né, para ter os pontos corretos de aplicação, profundidade de aplicação, porque nós temos musculaturas que trabalham de formas antagonistas. Então, o músculo, ele está sobreposto ao outro e cada um faz um movimento contrário. Se você aplica em profundidades erradas, você causa um movimento contrário que você quer. E aí acaba gerando uma intercorrência, em várias partes do rosto. Onde aplicou errado, pode acontecer. Aplicou errado, sim. Eu vi dizer, a gente tem a questão da pitose, nessa região de orbicular do olho, de estrabismo, mas teve casos, eu vi inclusive num curso nos Estados Unidos, de pessoas que têm aquela sensação de fazer aquele Nefertiti, que a gente comentou no primeiro bloco, e ficar com aquela sensação até de falta de ar, de estar sufocando e sem força para manter a cabeça em pé. A disfagia, a dificuldade de deglutição, porque por dispersão você pode pegar outras musculaturas envolvidas no movimento de deglutição, então você tem que individualizar a aplicação do seu paciente. O seu paciente chega e você tem que fazer aquele bate-papo com ele e você vai analisando no rosto dele quais são os músculos que ele usa de forma excessiva, que vão gerar um problema. E aí você vai fazer a terapia naquela musculatura. Se você faz um tratamento em um grupo muscular que não tem uma força excessiva, você vai diminuir a força necessária e você pode causar um problema para o seu paciente. Ou seja, se esse músculo já não tem tanta força e você ainda paralisa ele... Sim. Aí você vai sobrecarregar outro grupo muscular, porque você trabalha por compensação.
Então, nesse caso, fizeram uma aplicação excessiva nos músculos, né, da parte anterior do pescoço. Já teve casos das pessoas irem para a UTI, né, por problema de respiração, deglutição e não conseguir equilibrar a cabeça em cima do pescoço. Agora, eu aproveito a pergunta, que a gente vai falar um pouquinho sobre intercorrências aqui, eu acho muito importante, quem quer fazer procedimento estético tem que entender o que a pessoa está se submetendo a fazer e quais os riscos que podem vir a ocorrer, né? Até pela escolha de aí profissionais que a gente vê aí fazendo muita coisa que tem causado problema nas pessoas. E até os falsos profissionais. Hoje precisa pesquisar o registro profissional e identificar se esse profissional faz parte do conselho. Por quê? Porque a gente tem visto aí muitos casos de pessoas até chegando a óbito por tratar com pessoas não profissionais. Então, fiquem atentos. Agora, quando a gente fala da intercorrência, a gente estava falando do tempo que a toxina dura aí, 4 meses, 6 meses. E a intercorrência, deu uma pitose, vai ficar 6 meses com o olho baixo? Não, existem algumas manobras que a gente pode fazer para tentar melhorar, né? Não só na pitose, como radiofrequência, eletroacupuntura, aplicação de laser. Mas ela não volta assim? Ah, volta. Não volta. Você vai fazendo com que a sua musculatura recobre aquela contração muscular. Quando você faz uma aplicação de toxina botulínica, você interrompe o comando do cérebro para que o músculo faça uma contração. Então, você tem que fazer novas religações. Eletroestimulação ajuda? Eletroestimulação ajuda. Mas uma coisa muito perigosa sobre intercorrência são os materiais sem procedência, importados ilegalmente, falsificados. Então, tem casos de botulismo iatrogênico por toxina falsificada. Olha, já estão falsificando até produto. Faz muito tempo. Olha isso. E no mundo todo. No mundo todo? No mundo todo. Então, existe agora uma importação ilegal, né? E você não tem um respaldo a quem você vai contactar se você tiver uma intercorrência com aquele material. Então, você tem que saber a procedência do produto. Gente, é algo tão sério. A gente faz um programa aqui para falar sobre saúde e você estética, porque, na verdade, quando você faz procedimento estético, você está fazendo algo que está ligado à sua saúde. Então, em primeiro lugar, você tem que estar com a saúde em dia para pensar em ficar, né, com a beleza. A saúde, ela vem de dentro para fora e tudo que você está saudável por dentro reflete fora. A estética, ela veio para trazer autoestima, né? Você tá feliz, tá se olhando no espelho, tá se sentindo bem, muda a vida. Agora, cuidado com excessos, cuidado com os exageros, porque é nessa hora que eu acho que as pessoas pecam, né? Porque a pessoa tem tanta ansiedade de fazer procedimento que ela acaba não se preocupando com detalhes como esse que são importantes. E sabe um outro detalhe muito importante? A procedência da toxina de acordo com o seu fornecedor. A toxina botulínica é uma substância termolábil. Ela precisa estar de 2 a 8 graus desde a fábrica, porque nós não temos nenhuma marca de toxina botulínica produzida no Brasil. Inglaterra, Irlanda, China, Alemanha, as que têm Anvisa no Brasil, Coreia do Sul. Então vou para um break rapidinho, fique de olho. Eu sou a doutora Luciana Dias, médica e CEO da Transdução Medicina Diagnóstica Avançada, uma empresa no mercado há 30 anos, com excelente acessibilidade, num lugar privilegiado de Alphaville, uma região nobre que tem estacionamento, recepcionistas maravilhosas para recebê-las, médicos bem preparados, equipamentos de ponta. Venha fazer seu check-up conosco, nós temos uma ampla gama de exames, laboratório, exames de Doppler, biópsias, punções, mamografia digital, densitometria óssea, unidade da mulher, transdução. Estamos de volta e eu quero agradecer imensamente, doutora, pelo seu carinho, pela sua atenção e por ter vindo aqui ao Saúde Você nos dar uma aula. Eu que agradeço o convite. Seja sempre bem-vinda e volte mais vezes. Muito obrigada. E vocês continuem acompanhando o Saúde Você Estética também nas redes sociais. É só entrar no canal do YouTube Saúde Você com Duda Rodrigues. Tem também o nosso Instagram, @programa Saúde Você, e você pode me acompanhar nas redes sociais, @dudarodrigues.oficial. Não perca o Saúde Você Estética na próxima semana. Eu espero vocês.